Meu nome é Thelma Aparecida Alves Conde, sou mestranda do programa de pós-graduação da Universidade de Tecnologia da Faculdade Estadual de Campinas, a Unicamp. E hoje venho aqui compartilhar com vocês o meu projeto, o que me move nessa jornada acadêmica. Minha pesquisa está sendo desenvolvida sob orientação do professor Marcos Augusto Francisco Borges, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, cujo foco é identificar quais conhecimentos pedagógicos são necessários a professores da educação básica para que desenvolvam habilidades relacionadas ao pensamento computacional em suas práticas educacionais. Eu sei que essa discussão pode parecer um pouco complicada à primeira vista, mas espero que você perceba que essa pesquisa importa para você, para seus filhos, para a escola que existe na sua cidade. Vivemos em um momento em que a tecnologia transformou praticamente tudo ao nosso redor. A forma como nos comunicamos, como trabalhamos, como nos divertimos e até aprendemos. Aplicativos, algoritmos, inteligência artificial, essas palavras já fazem parte do dia a dia de quase todo mundo, não é? Mas há uma pergunta que me incomoda e que incomoda muitos educadores e pesquisadores ao redor do mundo. A escola acompanhou essa transformação? Os nossos professores estão preparados para ensinar nesse novo cenário? É aqui que entra o conceito central dessa pesquisa, o pensamento computacional. Pensamento computacional é saber se confrontar com problemas e resolvê-los. Pegar um problemão e transformá-lo em vários probleminhas. Portanto, chegar à solução de forma eficiente e satisfatória. O pensamento computacional é composto por 4 pilares: decomposição, reconhecimento de padrão, abstração e pensamento algorítmico. Vamos falar do primeiro pilar? Decomposição. A decomposição consiste em dividir um problema difícil em partes simples e fáceis de gerenciar. Segundo pilar, reconhecimento de padrão dentro de um problema. Padrões podem aparecer de diferentes formas e tamanhos, mas mesmo que haja muitas diferenças, também haverá sempre alguma semelhança. Trata-se de identificarmos quais foram as diferentes situações complicadas que vivemos, mas que possuem problemas semelhantes. O que elas podem ter em comum? Usar o que funcionou antes como uma ferramenta para ajudar novamente. Terceiro pilar, abstração. A abstração tem tudo a ver com focar nos detalhes que importam, enquanto devemos ignorar aqueles que de verdade não importam muito. Ao aplicar a abstração, podemos remover os desnecessários para chegar ao cerne da questão. E finalmente, o último pilar, o pensamento algorítmico, que nada mais é do que uma grande palavra para um conjunto de regras. O pensamento algorítmico é basicamente quando você gera uma série de passos simples e assertivos que qualquer um pode seguir para resolver um problema. Uma pesquisadora chamada Janet Wing, lá em 2006, propôs que o pensamento computacional deveria ser uma habilidade fundamental para todos, assim como ler, escrever e fazer contas. Não só para quem vai trabalhar com tecnologia, mas para qualquer cidadão do século XXI. Se isso é verdade, então os professores precisam saber como ensinar esse tipo de pensamento. E é exatamente aí que mora o problema que pretendo investigar. Imagine um professor de matemática, ele conhece a disciplina dele, equações, funções, geometria, mas saber muito de um conteúdo não é o mesmo que saber ensiná-lo. Um professor precisa de algo a mais, precisa saber como traduzir esse conhecimento para seus alunos, criar exemplos que façam sentido para eles, escolher a estratégia certa para cada turma, cada momento. Um estudioso chamado Lee chamou isso de conhecimento pedagógico do conteúdo. É uma espécie de conhecimento especializado que só o professor tem. A arte de transformar um saber complexo em algo que pode ser aprendido. Agora, some esses dois mundos, o pensamento computacional, essa nova forma de raciocinar que a escola precisa desenvolver nas crianças, e o conhecimento pedagógico, a habilidade do professor de saber como ensinar. O que acontece quando os dois se encontram? O professor sabe como ensinar pensamento computacional? Ele tem os conhecimentos necessários para isso? E aonde ele aprendeu? Ou não aprendeu? Onde estão esses conhecimentos?
Essas questões formam o coração da minha pesquisa. A pergunta central que orienta meu trabalho é: de que maneira esses conhecimentos pedagógicos de professores da educação básica influenciam o ensino do pensamento computacional em sala de aula? Agora você deve estar se perguntando, não é? Como é que pesquisa uma coisa assim? Como é que um mestrado consegue responder uma pergunta tão grande? A resposta está na metodologia, ou seja, no caminho que vou percorrer para chegar às respostas. A primeira etapa é que chamamos de revisão sistemática da literatura. Antes de sair pelo mundo coletando dados, um pesquisador sério precisa procurar todos os estudos que já investigaram a relação entre conhecimentos pedagógicos e pensamento computacional. Isso me dá uma fotografia do estado atual do conhecimento e mostra onde ainda existem lacunas, os espaços onde a minha pesquisa pode contribuir. A segunda etapa envolve ir a campo, ir aonde os professores estão. Vou realizar entrevista com os professores que atuam na educação básica e que de alguma forma trabalham ou tentam trabalhar com pensamento computacional nas suas disciplinas. Não precisa ser só um professor formado em computação. Pode ser um professor de língua portuguesa que usa lógica computacional para escrever textos narrativos ou um professor de ciências que trabalha com resolução de problemas algorítmicos. Na terceira etapa, as conversas e observações vão me permitir entender na prática quais conhecimentos esses professores têm, quais sentem falta, quais dificuldades enfrentam e quais estratégias já encontraram por conta própria para ensinar esse conteúdo. E o que vem depois? Para onde essa pesquisa aponta? O primeiro impacto esperado é na formação de professores. Se conseguimos entender quais conhecimentos pedagógicos são fundamentais para ensinar pensamento computacional, podemos ajudar a desenhar cursos de formação inicial para quem vai se formar professor e formação continuada para aqueles que já atuam como professores. O segundo impacto é na política curricular. O Brasil já deu passos importantes. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, menciona o pensamento computacional como competência a ser desenvolvida. Mas isso não é o suficiente, não é? Mencionar não é o mesmo que implantar. Então, essa pesquisa oferece subsídios concretos para que essa implementação aconteça de forma mais consciente e equitativa. O terceiro impacto e o mais importante é nos próprios estudantes. Cada criança que aprende a decompor o problema, a criar soluções lógicas, a pensar de forma estruturada, é uma criança mais preparada para a cidadania digital e para os desafios de um mundo cada vez mais complexo. E isso não é privilégio, é um direito de qualquer estudante, independente de onde vive ou de qual escola frequenta. Por fim, essa pesquisa abre portas para novos estudos. Podemos investigar como o pensamento computacional pode ser integrado a outras disciplinas, como língua portuguesa ou artes, como ele pode ser ensinado de forma inclusiva para estudantes com diferentes necessidades, e como a inteligência artificial pode ser usada como aliada e não como ameaça dentro das escolas. Quero agradecer ao meu professor orientador Marcos Augusto Francisco Borges, cuja orientação e generosidade intelectual tornam possível cada etapa dessa jornada. Ao professor André Leon, da disciplina Pesquisa Científica, Concepção, Desenvolvimento e Publicação, o qual solicitou este trabalho. Meu objetivo é que essa pesquisa chegue a todas as escolas, à sala de aula dos professores, às políticas públicas e, no final, às crianças. Porque acredito que um professor bem formado transforma vidas e que uma escola que ensina a pensar de forma crítica, criativa e computacional é uma escola que prepara cidadãos para o mundo que já existe lá fora.